Especialista ouvido pelo Jornal da Itatiaia alerta para os riscos da automedicação e da necessidade de exames específicos para tratar de doenças respiratórias como resfriado e gripe. Estamos vivendo, neste mês de maio, uma época muito, mas muito perigosa para a saúde. Por causa da redução da temperatura, estamos entrando no período de frio, há uma concentração de doenças respiratórias, como resfriado, gripe, sinusite, pneumonia. E ainda estamos com a Covid presente entre a população e, apesar de uma redução de casos, dengue também ainda está presente, e a chikungunya. E essas doenças têm um complicador, que são sintomas semelhantes, sintomas iguais, como, por exemplo, dor de cabeça, febre, dor no corpo. E aí pode causar uma confusão, uma dúvida no paciente. Qual deve ser o comportamento de quem apresenta esses sintomas? Pode se automedicar? Tem que ir necessariamente no médico? Para falar sobre isso, a gente conversa com o professor virologista do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Flávio da Fonseca. Professor Flávio, qual é a orientação? A principal orientação é sempre procurar um aconselhamento médico, porque apesar de apresentarem sintomas que são semelhantes, eles são causados por vírus e bactérias muito diferentes entre eles. Um antiviral que funciona para a gripe, por exemplo, ele não vai funcionar para a Covid, não vai funcionar para a dengue, não vai funcionar para a chikungunya. Então é importante, quando o paciente sente que ele tem uma infecção, ou seja, não é uma mera dor de cabeça, que é frequente, às vezes a gente está estressado, tem dor de cabeça, insônia, dá dor de cabeça, mas quando ele percebe que há uma síndrome mais importante, vem com febre e outras coisas, isso é sinal de uma infecção viral. Aí o ideal é procurar o aconselhamento médico para fazer o uso correto do medicamento. Até para o médico também, no exame clínico, vendo as características ou pedindo um exame específico, né? Porque ele que vai bater o martelo ali de o que é, para aí sim prescrever um medicamento, né? Por isso essa importância da orientação médica, principalmente para a realização de um exame. Exato, porque até para os medicamentos de suporte, são aqueles que tratam os sintomas. Então, por exemplo, você toma uma dipirona para dor de cabeça, um outro remédio para controle da febre, até esses medicamentos que vão atacar os sintomas, eles têm que ser usados com cuidado. Por exemplo, no caso da dengue, você não pode usar determinados medicamentos, como aspirina, né? Ou anti-inflamatórios. Pouca gente sabe, mas o Tilenol, por exemplo, o paracetamol é um anti-inflamatório, não deve ser usado na dengue, mas pode ser usado, por exemplo, no caso de uma Covid, no caso de uma gripe. Então, até esses medicamentos não específicos precisam de uma orientação, de uma estratégia própria para poder serem usados com segurança, né? E nesse caso, né, o diagnóstico correto é o principal balizador médico. Por exemplo, um outro alerta, no caso da dengue, o senhor falou, o anti-inflamatório não é recomendado, mas no caso da chikungunya, que também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, pode ser e deve ser usado o anti-inflamatório. Sim, isso é importante. Daí a especificidade de cada tratamento. Apesar de serem doenças muito semelhantes, né, a gente acaba botando todas essas doenças no mesmo balaio, vamos dizer assim, mas cada um tem sua conduta própria. E o melhor profissional para indicar é o médico, que vai fazer o diagnóstico correto e sugerir o tratamento correto com o uso do medicamento correto. Pois é, uma outra preocupação com antibiótico. Às vezes a pessoa tem o antibiótico, para você comprar, tem que ter retenção da receita. Mas às vezes a pessoa, em outro momento, ela usou o antibiótico e sobrou lá 3, 4 comprimidos. Aí ela tem os mesmos sintomas de alguma doença que ela teve meses atrás. Ela fala assim, vou tomar esse antibiótico. É um perigo, porque o antibiótico é só para doença bacteriana. Isso, a gente tem, por exemplo, a sinusite, que você mencionou, né? Sinusite é uma doença frequentemente causado por bactéria, mas há sinusites virais também. Então, se a pessoa tem os mesmos sintomas, ela fala assim, sinusite bacteriana de novo, e toma um antibiótico, né, não só não vai funcionar, como pode piorar o quadro. Então, é importante, né, o aconselhamento médico para fazer, né, o uso adequado do medicamento. Ok, conversamos aqui na Itatiaia com o professor virologista do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Flávio da Fonseca. Repórter Eustáquio Ramos.